O batismo de Mateus 28:19, na doutrina fundamental número 4. Algumas pessoas estão dizendo que o batismo de Mateus 28:19 não está na doutrina fundamental número 4 e estão usando isso como um argumento para não obedecer à ordem de Jesus em Mateus 28:19 de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será isso verdade? Se você for amante da verdade, ficará muito grato a Deus por Ele lhe mostrar a verdade. Então, vamos lá. Começaremos com este texto base. Quando homens vierem mover um alfinete ou pilar da fundação que Deus estabeleceu para o seu Santo Espírito, deixe os velhos homens, que eram os pioneiros em nossa obra, falarem claramente. E deixe esses que estão mortos também falarem, reimprimindo seus artigos em nossos periódicos. Recolha a luz divina que Deus deu, como ele conduziu seu povo passo a passo no caminho da verdade. A verdade tolerou o teste do tempo e a prova. Vamos deixar os velhos homens, que eram os pioneiros, falarem claramente sobre nossas doutrinas. Primeiro ponto que você precisa observar. Os pioneiros publicaram no Yearbook apenas um resumo de cada doutrina. Guarde bem isso. Observe. No Yearbook de 1872, logo no início está escrito: ao apresentar ao público esta sinopse, resumo de nossa fé. As doutrinas fundamentais que eles apresentavam no Yearbook era apenas um resumo. No Yearbook de 1889 também repete: as posições a seguir podem ser tomadas como um resumo das principais características de sua fé religiosa. E um ponto interessante é que havia total unanimidade em todo o corpo. Então, era publicado apenas um resumo. Antes de publicar esse resumo das doutrinas no Yearbook, os pioneiros explicavam detalhadamente cada doutrina que iam sendo formada. Este é o livro A Natureza, Temas e Projeto do Batismo Cristão. Foi escrito pelo pioneiro B.F. Snook em 1861. Em todo o livro ele usa 2 versos como base do estudo da doutrina do batismo. O de Mateus 28:19 e o de Efésios, capítulo 4, verso 5. Na página 11, ele faz uma exegese do texto de Mateus 28, verso 19, e explica ponto por ponto esse verso. Na página 61, ele cita o texto de Mateus 28:19 e diz que devemos batizar desta maneira. Ele diz: a seguir os pontos desta escritura, uma ordem para ensinar ou fazer discípulo de todas as nações, uma ordem para batizar os ensinados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma ordem de instruir os batizados nas coisas ordenadas por Cristo. Em 1863 foi organizada a Igreja Adventista com as doutrinas. Na ata da primeira conferência, na página 136, diz: resolvido que a questão de publicar uma série de sermões sobre os principais pontos de nossa fé, a ser escrito pelo irmão Tiago White, para o uso de leitores, comportores, visitantes, etc., a ser encaminhado para o comitê da Conferência Geral. Então, Tiago White deveria detalhar os principais pontos de nossa fé, as doutrinas fundamentais, em livros e revistas. Isso foi definido em 1863. Ele escreveu livros e revistas sobre as doutrinas. Um dos livros que ele escreveu foi esse, o Instituto Bíblico, palestras sobre as principais doutrinas dos adventistas do sétimo dia. Entre as doutrinas que ele descreve neste livro está sobre o milênio, sobre o Espírito Santo, sobre a segunda vinda e sobre o batismo. Na lição 26 diz: batismo, sua relação com a lei divina, no trabalho da verdadeira conversão, que vai das páginas 288 a 306, como você pode ver aqui no índice. Então, na lição 26, ele dedica 18 páginas sobre o batismo. O que diz Tiago White sobre o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Olha só o que ele diz: ele te levou para dentro da água e lá te batizou, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E você está desatento de suas necessidades temporais? Alma ingrata e infiel. Tiago White também diz: os embaixadores de Deus, os verdadeiros ministros de Cristo, pela autoridade de sua grande comissão, batizam em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isto não só mostra a importância do batismo, mas que tanto o Pai, como o Filho e também o Espírito Santo participam na conversão dos pecadores. O Pai é nosso legislador, Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo, nosso reprovador, consolador e santificador. Então ele mostra no início que os verdadeiros ministros
iriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele mostra a importância de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por que temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele está descrevendo a doutrina fundamental número 4, porque ele foi escalado para isso. Ele também diz: a grande comissão para os 11, planejada para ser perpetuada no ministério cristão até o fim do mundo, é direta. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Comentamos brevemente esta comissão. Terceiro ponto. Pela autoridade desta comissão, o costume dos ministros cristãos sempre foi, ainda é e sempre deve ser, até o final do mundo, batizar os crentes em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nesta grande comissão, lemos a solene ordem do Filho de Deus aos ministros cristãos de ensinar todas as nações, portanto, para perpetuar na igreja cristã as doutrinas que ele proclamou durante seu ministério público. Você observou o que ele disse no item 3? Que o costume dos ministros sempre foi, ainda é e sempre será, até o final do mundo, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pioneiros sempre tiveram zelo em explicar as doutrinas fundamentais para os membros, especialmente a do batismo. Observe o que eles fizeram em 1882. Em 1882 e 83, a Conferência Geral lançou um projeto para produzir um folheto com instruções para os oficiais da igreja chamado Instruções aos Oficiais da Igreja a serem impressas na Review and Herald ou em formato de folheto. Sobre esse folheto, a Review and Herald, de 26 de dezembro de 1882, disse: vamos aumentar para você enxergar melhor. Vamos transcrever aqui ao lado. Tradução. Em conformidade com a nomeação, a conferência reuniu-se na casa de culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Roma, Nova York, 7 de dezembro de 1882, às 9 horas. O ancião Burler estava na cadeira de presidência. Depois de cantar o hino, o ancião J. W. Wagner apresentou a oração. A organização da conferência foi efetuada mediante a apresentação de credenciais pelos delegados, da seguinte maneira. Entre os delegados estavam J. U. Collins, Wolcott Hackley Little John, H. A. Seth John. Então eu gostaria que você guardasse bem esses 3 nomes, especialmente do Wolcott Hackley Little John. E eles continuam dizendo: todos esses líderes, portanto, sentiram profundamente a necessidade de algo na forma de um manual da igreja que deve conter algumas regras simples para orientá-los no cumprimento dos seus vários deveres. É para satisfazer as necessidades de tais que este livro é apresentado. Embora seja verdade, no entanto, que o manual é projetado especialmente para os ministros e oficiais da igreja, há muito nele que será de grande serviço para leigos membros das igrejas. Entre outras coisas que serão encontradas neste trabalho, considerou-se melhor inserir uma declaração dos princípios fundamentais mantido pelos adventistas do sétimo dia. Aqui está deixando claro que eles iriam inserir os princípios fundamentais e que foi escolhido o Wolcott Hackley Little John para escreverem na Review and Herald uma explicação dessas doutrinas fundamentais. A revista continua dizendo, vamos aumentar aqui para você ver melhor. Vamos ver a descrição aqui do lado, para você enxergar melhor. Diz sim, resolveu-se que recomendamos que o comitê da Associação Geral prepare ou faça com que sejam preparadas instruções aos oficiais da igreja, que serão impressas na Review and Herald ou em formato de folheto, conforme julgarem melhor. Promoção. O presidente nomeou W.H. Little John, J.U. Collins e H.A. Seth John como comitê desse assunto em consideração e relatará na próxima sessão anual da conferência. Então, entre eles foram escolhidos W.H. Little John. Vamos ver agora o que W.H. Little John disse na revista Review and Herald. Então, na revista Review and Herald, Little John começa a descrever as doutrinas. E nesta revista ele está descrevendo a doutrina do batismo, como você pode ver, que o mesmo
é uma das nossas doutrinas fundamentais, que deve ser administrado citando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o Walker Hackley Littlejohn. Ele escreveu 3 artigos na Review and Herald sobre a doutrina fundamental número 4, que fala sobre o batismo. Ele explica em detalhes como deve ser feito o batismo. Observe como ele mostra que palavras devem ser usadas no batismo. Quando chegar o momento adequado, o ministro deve conduzir o candidato lentamente e solenemente até o local onde ele propõe batizá-lo. Ao fazê-lo, ele fará bem em dirigir-se a ele algumas palavras de segurança e instrução. Tendo chegado ao lugar desejado, o ministrador deve tomar firmemente o candidato, declarando as seguintes palavras: Meu irmão ou irmã, eu agora o batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Como vimos, as doutrinas fundamentais, escritas no Yearbook, era apenas um resumo. E o pioneiro Littlejohn foi escolhido para detalhar nossas crenças nas publicações da Igreja. E é isso que ele está fazendo com a doutrina fundamental número 4. E aqui ele está deixando claro que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que a doutrina fundamental número 4 ensina. O batismo com a fórmula de Mateus 28,19 aparece em vários documentos. Veja mais 3 exemplos. Aqui está a revista A Verdade Presente, em que também detalha o estudo da doutrina fundamental número 4. E aqui você pode ver que está estudando sobre o batismo. Esta é a revista Review and Herald. São várias revistas que falam do batismo. Essa aqui é uma, por exemplo, e deixa claro que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que está na doutrina fundamental número 4. Esse é um outro livro do pastor Wagner, Considerações sobre o Batismo Cristão. Aqui também ele detalha o batismo e ele mostra claramente que o batismo não é em nome de Jesus, porque surgiu na época deles alguns grupos não adventistas ensinando que o batismo era em nome de Jesus. E eles foram contra. E eles deixaram claro que isso não era correto e mostrou biblicamente que esse grupo estava errado. Todos esses documentos contêm os princípios fundamentais e somente uma fórmula batismal, a de Mateus 28,19. E todos eles também comprovam que a fórmula de Mateus 28,19 é a fórmula utilizada nos princípios fundamentais. Ellen White diz: aqueles que tentam destruir os pilares de nossa fé estão entre aqueles a quem a Bíblia diz que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. Não devemos sair, irmãos, nem um jota, um tio do que foi estabelecido. E o batismo de Mateus 28,19 foi estabelecido pelos pioneiros, tem a confirmação da profetisa, tem a confirmação da história, e a profetisa diz que os discípulos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos leigos precisam decidir se seguem a Bíblia, os testemunhos e a fé dos pioneiros ou não. Se não querem seguir, não podem dizer que são adventistas, que seguem a fé dos pioneiros e que estão levantando as doutrinas fundamentais. Esses que rejeitam os testemunhos e a fé dos pioneiros e querem colocar suas próprias doutrinas fundamentais seriam mais coerentes se fizessem como Ricardo Nicotra. Ele foi mais sincero. Ele abandonou o adventismo e seguiu seu caminho, sem pioneiros e sem Ellen White. O Senhor não dirigirá as mentes agora no sentido de afastá-las da verdade que o Espírito Santo induziu no passado seus servos a proclamarem. Deus nos pede que nos mantenhamos firmes aos princípios fundamentais que se baseiam em inquestionável autoridade. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.